O milagre nos olhos de Renato. Renato tinha apenas 19 anos quando os médicos disseram que ele nunca mais enxergaria direito. A microoftalmia, uma má formação nos olhos que o acompanhava desde o nascimento, havia piorado com o tempo. Os especialistas foram claros: não havia cirurgia, não havia tratamento. Ele enxergava apenas vultos, cores borradas e sombras. Ler um livro, reconhecer um rosto ou até mesmo atravessar a rua sozinho eram desafios quase impossíveis. Aos poucos, a frustração foi dando lugar a um desânimo profundo. Por que eu? Perguntava-se todas as noites, enquanto apalpava o caminho até a cama no quartinho simples que dividia com o irmão mais novo. Sua mãe, Dona Maria, era uma mulher de fé, mas não frequentava nenhuma igreja regularmente. Ela orava em casa, com suas palavras simples, pedindo a Deus que olhasse por seus filhos. Um dia, enquanto conversava com uma vizinha, soube da congregação cristã no Brasil, uma igreja onde, segundo a mulher, Deus ainda faz milagres. Dona Maria não hesitou. No domingo seguinte, arrastou Renato relutante para acompanhá-la. O primeiro culto foi uma experiência completamente nova para Renato. Ele não estava acostumado com aquele silêncio respeitoso, interrompido apenas pelos hinos cantados à capela, vozes unidas sem nenhum instrumento, apenas corações. Os irmãos e irmãs vestiam-se com modéstia, sem chamar atenção para si. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila, como um pai orientando seus filhos. Renato sentou-se no banco de madeira, as mãos entrelaçadas, ouvindo as orações fervorosas que subiam ao céu. Não entendia muito da doutrina, mas algo naquele lugar o tocou. Talvez fosse a simplicidade, tão diferente dos cultos barulhentos que via na televisão. Ou talvez fosse a paz que parecia envolver aquele salão modestamente decorado, onde o mais importante não eram as paredes, mas as pessoas ali reunidas em nome de Jesus. No final do culto, quando os irmãos se levantaram para dar testemunhos, Renato sentiu um nó na garganta. Homens e mulheres, jovens e idosos, contavam com voz emocionada como Deus havia os livrado de enfermidades, de dívidas, de vícios. Um senhor idoso, com as mãos trêmulas, agradeceu por ter sido curado de um problema no coração. Uma moça jovem chorou ao relatar como havia sido libertada de uma depressão profunda. Renato baixou a cabeça. Será que Deus também pode me ajudar? Pensou. Nas semanas seguintes, Dona Maria não desistiu. Levava Renato aos cultos, mesmo quando ele reclamava que não adiantava. Mas algo estava mudando dentro dele. Aos poucos começou a prestar atenção nas palavras do ancião, nas leituras da Bíblia, nas orações que pareciam vir do fundo da alma. Uma noite, depois de um culto especialmente emocionante, o ancião anunciou que haveria uma reunião de oração especial na quarta-feira. Quem tiver algum pedido venha com fé, disse ele. Renato hesitou, mas sua mãe o encorajou. Vamos, meu filho. Deus ouve os que clamam a ele. Naquela quarta-feira, o salão estava cheio. As luzes eram suaves, e o ar pesava com a expectativa. O ancião pediu que todos se ajoelhassem. Renato fez o mesmo, sentindo o chão frio sob seus joelhos. Quando chegou sua vez de ser ungido, sentiu as mãos do ancião sobre sua cabeça, enquanto ele orava com uma convicção que arrepiava. Senhor, tu que abriste os olhos do cego Bartimeu, olha para este jovem. Não há impossíveis para ti. Em nome de Jesus, restaura sua visão. As lágrimas escorriam pelo rosto de Renato. Ele não via nada além de manchas, mas sentia uma presença poderosa ali. Os irmãos ao seu redor também oravam, uns em voz alta, outros em silêncio, mas todos com a mesma fé. Quando se levantou, seu coração estava leve, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. Na manhã seguinte, Renato acordou com uma estranha sensação. Esfregou os olhos, como fazia todas as manhãs, mas desta vez, algo era diferente. Pescou várias vezes, incrédulo. Os contornos do quarto estavam mais nítidos. A luz que entrava pela janela não era mais um borrão amarelado, mas raios definidos. Correu até o espelho e quase caiu para trás. Conseguia ver seu próprio rosto. Não perfeitamente, mas com uma clareza que não tinha há anos. Mãe, vem aqui, gritou a voz embargada. Dona Maria entrou correndo e, quando viu o filho enxergando, caiu de joelhos, chorando e agradecendo a Deus. Renato não conseguia parar de piscar, como se temesse que tudo fosse um sonho. Mas não era. Nos dias seguintes, sua visão continuou melhorando. Os médicos, quando o examinaram, ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação médica, disseram. Renato apenas sorriu. Ele sabia a explicação. No domingo seguinte, Renato estava de pé diante de toda a congregação, dando seu testemunho. Suas mãos tremiam, mas sua voz era firme. Irmãos, eu vim aqui sem esperança. Achava que Deus tinha me esquecido. Mas Ele nunca esquece de ninguém.
Aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, é confiar que Ele vai fazer no tempo certo. E hoje estou aqui, enxergando não só com os olhos, mas com o coração. O salão explodiu em louvor. Muitos choravam. O ancião, com os olhos brilhantes, abriu a Bíblia e leu. Jesus lhe disse: vá, a sua fé o curou. Lucas 18h42. Depois daquele dia, Renato não faltou mais a um culto. Foi batizado nas águas, participava da Santa Ceia com reverência, e sempre que podia, ajudava os irmãos mais velhos. Sua vida tinha mudado não só pela cura, mas pela certeza de que, na simplicidade e na humildade, Deus age de maneiras que o mundo não consegue explicar. E a lição que levou para sempre foi esta: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E muitas vezes Ele escolhe aqueles que o mundo considera os mais fracos, para mostrar que sua força é perfeita na fraqueza. Anos se passaram, e Renato já não era mais aquele jovem que entrava na igreja guiado pela mão da irmã. Agora ele mesmo guiava outros. Não com palavras vazias, mas com a autoridade de quem tinha experimentado o poder de Deus na própria vida. Certa tarde, enquanto ajudava a organizar as cadeiras do salão, um homem de rosto cansado e olhar perdido entrou pela porta. Vestia roupas surradas e carregava um cheiro forte de álcool. Os irmãos mais novos olharam com receio, mas Renato sentiu algo no coração. Aproximou-se com calma, como quem já tinha sido acolhido quando ninguém mais queria saber de si. Boa tarde, irmão. Tudo bem? O culto já vai começar, quer sentar aqui na frente? Disse, indicando um banco vazio. O homem, chamado Antônio, hesitou. Olhou para os pés, como se não merecesse aquele convite. Eu não sou de aqui, nem sei se Deus ainda quer saber de mim, murmurou com a voz rouca. Renato sorriu, lembrava bem daquele sentimento. Deus não só quer saber de você, como já está te esperando. Eu também achei que não tinha mais jeito, até o dia em que ele me provou o contrário. Antônio sentou-se e naquela noite, pela primeira vez em anos, ouviu falar de um Deus que perdoa, que restaura, que não desiste de ninguém. Não entrou na igreja curado, nem livre das lutas, mas saiu com uma semente plantada no coração. Nos dias seguintes, Renato não o deixou sozinho. Levava-o para os cultos, compartilhava sua própria história, orava com ele nos momentos de fraqueza. E pouco a pouco, Antônio começou a mudar. As mãos que antes seguiam o caminho da bebida agora seguiam as páginas da Bíblia. Os pés que vagavam sem rumo agora o levavam até a igreja, não por obrigação, mas por um desejo novo de estar perto de Deus. Até que veio o dia em que Antônio, de pé diante dos irmãos, com lágrimas nos olhos, contou como Deus tinha tirado dele o desejo pela bebida, como se algo dentro dele simplesmente tivesse sido renovado. Não foi um milagre barulhento com trombetas e fogos. Foi silencioso, profundo, como um rio que vai limpando as margens sujas até a água correr cristalina. Eu pensava que minha vida tinha acabado, disse Antônio, segurando o microfone com mãos que já não tremiam. Mas Deus mostrou que onde o mundo vê lixo, ele vê um vaso que pode ser limpo e cheio de algo novo. O salão mais uma vez se encheu de glórias a Deus. E Renato, ali de pé, entendia que o milagre não era só para ele. Era uma corrente. Deus o tinha curado para que ele pudesse estender a mão a outro. E aquele outro, agora, estendia a mão a mais alguém. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias do passado. São sementes que brotam todos os dias em corações que se deixam tocar. E assim, na simplicidade de um culto, na voz de um irmão que ora, no abraço de quem já foi fraco e agora é forte, Deus continua escrevendo suas maiores obras. E a cada vida transformada fica a certeza: o que parece impossível para os homens, para Deus é apenas mais uma oportunidade de mostrar que Ele é fiel. Sempre. Naquela mesma semana, Renato sentiu um chamado no coração. Não era só gratidão pelo que Deus havia feito por ele, mas algo maior, um desejo de levar esperança a quem ainda estava nas trevas. Ele lembrava bem como era viver sem paz, sem rumo, e agora, com as mãos limpas e o coração renovado, queria ser um instrumento nas mãos do Senhor. Foi então que, durante um culto de oração, o irmão que presidia fez um apelo: se alguém aqui sente o desejo de servir a Deus de alguma forma, que se levante. O Senhor tem um trabalho para cada um de nós. Renato não hesitou. Levantou-se com lágrimas nos olhos, sentindo que aquele era o momento. Um dos anciãos se aproximou e, com um sorriso bondoso, colocou a mão em seu ombro. Deus vai usar você, meu irmão. Confie nele. Dias depois, Renato começou a visitar os irmãos doentes e aflitos, levando não só palavras de conforto, mas também o testemunho vivo de como Deus o havia libertado. Em uma dessas visitas conheceu Dona Maria, uma senhora que há anos lutava contra uma doença que os médicos já não sabiam como tratar. Ela estava fraca, desanimada e suas filhas choravam ao ver a mãe daquele jeito.
Renato sentou-se ao seu lado, segurou sua mão e começou a contar como Deus o havia curado da dependência que o destruía. Dona Maria, se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagine o que Ele não pode fazer por você, que sempre serviu a Ele com fé. A senhora olhou para ele com olhos brilhantes, apesar da fraqueza, e sussurrou: reze por mim, meu filho. Renato orou com a simplicidade de quem sabe que não é pela força das palavras, mas pela fé em aquele que tudo pode. Não foi uma oração longa, nem cheia de termos difíceis. Foi um clamor sincero: Senhor, tu que me tiraste do lixo e me fizeste vaso novo, toca nesta serva tua. Dá-lhe forças, cura seu corpo, e que ela possa levantar-se para te louvar mais uma vez. Naquele mesmo instante, Dona Maria sentiu algo diferente. Um calor percorreu seu corpo, como se uma mão invisível a envolvesse. Ela respirou fundo e, com esforço, tentou se levantar. Suas filhas, assustadas, correram para ajudá-la, mas ela, sorrindo, disse: não, minhas filhas. Deixem-me tentar. E aos poucos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Dona Maria se levantou. Primeiro apoiada, depois, com suas próprias pernas, deu alguns passos. O milagre não parou ali. Nos dias seguintes, os exames mostraram uma melhora inexplicável. Os médicos ficaram surpresos, mas Dona Maria e sua família sabiam. Havia sido a mão de Deus. E tudo começou com a obediência de um homem que não muito tempo atrás era escravo do pecado, mas que agora era um instrumento de bênçãos. Quando Dona Maria voltou à igreja, foi uma festa. O salão inteiro louva a Deus ao ver aquela senhora, que antes mal conseguia se mover, agora dançando e cantando com alegria. E Renato, ali de pé, entendia cada vez mais: Deus não o havia curado só para ele. Era uma corrente de milagres, um após o outro, como ondas que não param de quebrar na praia. Porque na congregação cristã no Brasil não há espaço para desânimo. Onde o mundo vê limites, Deus vê oportunidades. Onde os homens dizem não tem jeito, o Senhor responde com um eu farei. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem foi tocado pelo céu, a obra de Deus continua simples, mas poderosa. E Renato, que já foi um homem quebrado, agora era um homem de fé. Não porque era perfeito, mas porque havia aprendido que nas mãos de Deus, até os cacos se tornam vasos de honra. A vida de Renato não foi a mesma depois daquele dia. Ele voltou para casa com o coração leve, mas também com uma missão. Não bastava ter recebido o milagre, agora ele precisava levar a outros a mesma esperança que o havia salvado. Na semana seguinte, ele chegou mais cedo na igreja, como sempre faziam os irmãos mais dedicados. Ao entrar no salão, viu um jovem sentado no último banco, a cabeça baixa, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Era Lucas, um rapaz de 20 e poucos anos que havia perdido o emprego e com ele a vontade de viver. As contas se acumulavam, as portas se fechavam, e a desesperança havia se instalado em seu coração como uma sombra espessa. Renato não pensou duas vezes. Sentou-se ao lado dele e com voz calma perguntou: irmão, tudo bem? Lucas levantou os olhos, surpreso que alguém tivesse notado sua dor. E então, entre lágrimas contidas, ele contou tudo. O desespero, a vergonha, o medo de não ter mais forças para lutar. Renato não ofereceu soluções humanas. Não falou em arrumar um emprego ou em emprestar dinheiro. Em vez disso, ele segurou a mão do rapaz e disse: Deus não nos abandona, irmão. Ele viu você entrar aqui hoje, assim como viu a mim quando eu não tinha mais esperança. E se ele me levantou, pode levantar você também. Lucas ouviu, mas ainda duvidava. Como acreditar em milagres quando a realidade era tão dura? Mas Renato não desistiu. Naquela noite, durante o culto, ele pediu ao jovem que ficasse de pé. E então, com a simplicidade de quem já viu o poder de Deus de perto, ele orou: Senhor, toca neste irmão. Mostra a ele que tu és o Deus dos impossíveis, assim como fizeste comigo. O salão ficou em silêncio. Alguns irmãos fecharam os olhos em oração, outros estenderam as mãos em direção a Lucas. E então, algo aconteceu. Uma paz inexplicável encheu o coração do rapaz. Não foi um raio, não foi um barulho, mas uma certeza profunda: Deus estava ali. E naquela mesma semana, Lucas recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidato meses antes. O emprego era dele. Não só isso, o salário era suficiente para quitar suas dívidas e ainda sobrar. Quando ele voltou à igreja no domingo seguinte, não era mais o mesmo homem. Os olhos brilhavam, o passo era firme. E ao subir ao púlpito para dar seu testemunho, ele disse algo que marcou a todos: eu vim aqui achando que minha vida tinha acabado. Mas Deus me mostrou que onde o homem vê um fim, ele vê um começo. E assim, a corrente de milagres continuava. Renato, que um dia foi curado de uma doença que os médicos não sabiam explicar, agora via outro irmão sendo libertado do desespero.
Não por acaso, não por sorte, mas porque a congregação cristã no Brasil é um lugar onde Deus age. Não com espetáculos, não com alardes, mas com um amor quietinho, que muda a vida sem fazer barulho. Porque ali, entre aqueles bancos de madeira, entre os hinos cantados com o coração, entre as mãos unidas em oração, Deus ainda opera. E cada vida transformada é uma prova de que quando o homem diz é impossível, o Senhor responde, para mim, tudo é possível. E Renato sorria porque agora ele entendia, o milagre não era só para ele. Era para Lucas, para a senhora que dançou, para o irmão que ainda viria quebrado em busca de uma esperança. Era uma corrente que não tinha fim. Porque onde há fé, Deus está presente. E onde Deus está, milagres acontecem. Renato saiu da igreja naquela noite com o coração leve, como se tivesse deixado um fardo pesado lá dentro, entre os bancos que tantos já tinham ocupado antes dele. O ar da rua estava fresco, mas era como se ele respirasse pela primeira vez em anos. Não era só a cura do vício, não era só a paz que agora morava dentro dele, era a certeza de que aquilo tudo tinha um propósito maior. No caminho para casa, ele lembrava de cada detalhe, o cheiro da madeira envernizada dos bancos, o som do órgão que parecia abraçar a alma, as mãos calejadas do irmão mais velho que o recebeu com um aperto firme e um sorriso sincero. Deus te abençoe, filho, ele tinha dito, e Renato sentiu que aquelas palavras não eram só um cumprimento, eram uma profecia. Chegando em casa, encontrou Lucas ainda acordado, sentadinho na mesa da cozinha com um copo de leite frio na frente. O menino olhou para ele com aqueles olhos grandes, cheios de uma esperança que antes não existia. Pai, o senhor tá diferente, disse Lucas baixinho. Renato se ajoelhou na frente do filho para ficar na mesma altura. Pegou as mãozinhas dele, que ainda tinham marcas dos machucados das quedas de bicicleta, e sorriu. Eu tô, filho. E você também vai estar, porque a gente não tá sozinho mais. Lucas não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Abraçou o pai com força, e Renato sentiu que aquele abraço era o início de algo novo. Nos dias que seguiram, Renato voltou à igreja não só nos cultos, mas também nas reuniões de oração, nos estudos bíblicos, nas visitas aos doentes. Cada vez que entrava naquele lugar sagrado, sentia que estava recarregando a alma. E não demorou para que outros começassem a notar. Foi numa tarde de sábado que ele conheceu o irmão João, um homem de cabelos brancos e voz calma, que trabalhava como voluntário na distribuição de cestas básicas para as famílias carentes. João tinha uma história parecida, anos atrás também tinha sido escravo de um vício, até que um dia, arrastado por um amigo, entrou na congregação e nunca mais saiu. Deus não muda as coisas da gente só para a gente, Renato, disse João, enquanto empilhavam caixas de alimentos. Ele muda para a gente poder ajudar outros. Você já é um milagre andando. Agora é hora de ser um milagre na vida de alguém. Renato guardou aquelas palavras no coração. Uma semana depois, enquanto ajudava a organizar as cadeiras depois do culto, ele viu um rapaz jovem entrar pela porta dos fundos, com o olhar baixo e as mãos tremendo. Vestia uma camisa puída, e os olhos vermelhos denunciavam noite sem dormir. Renato reconheceu aquele desespero. Ele mesmo já tinha sido aquele homem. Sem pensar duas vezes, se aproximou e colocou a mão no ombro do rapaz. Tudo bem, irmão? Precisa de ajuda? O jovem levantou os olhos, assustado, como se não estivesse acostumado com gentileza. Eu só queria um lugar para sentar. Só isso. Renato sorriu. Então sente. E se quiser falar, a gente tá aqui. O rapaz se chamou Mateus. E assim como Renato, ele também tinha uma história de dor, de escolhas erradas, de uma família destruída. Mas naquela noite, entre os hinos e as orações, algo começou a mudar nele também. Com o tempo, Mateus passou a frequentar a igreja, e Renato se tornou um irmão mais velho para ele, assim como João tinha sido para Renato. Era uma corrente que não parava, um ajudando o outro, um levantando o outro, todos sendo transformados pelo mesmo amor quietinho que não faz barulho, mas faz milagres. E assim a vida de Renato se tornou um testemunho vivo de que Deus não só cura, mas também usa aqueles que foram curados para curar outros. A congregação não era só um lugar de oração. Era um hospital de almas, onde os quebrados encontravam colo, os perdidos encontravam caminho, e os desesperados encontravam esperança. Uma noite depois de mais um culto, Renato olhou para trás e viu o templo cheio. Lucas, agora sorrindo mais. Mateus, já firme na fé, a senhora que dançou. Sempre com um abraço para dar, e tantos outros, cada um com sua história de luta e vitória. E ele soube, com uma certeza que não vinha da razão, mas do coração, que aquilo era só o começo. Porque Deus não para. Ele continua chamando, continua curando, continua transformando.
E enquanto houver alguém disposto a dizer eis-me aqui, os milagres não vão cessar. Porque na congregação cristã no Brasil, a fé não é teoria, é vida. E a vida, quando tocada por Deus, nunca mais é a mesma. O milagre que não acabou. Naquela mesma noite, enquanto Renato fechava as portas do templo, um jovem chamado Daniel chegou correndo, os olhos cheios de lágrimas. Irmão, minha mãe está no hospital. Os médicos disseram que não há mais esperança. Renato não hesitou, pegou suas chaves, chamou os irmãos em oração e juntos foram até o leito daquela mulher. Era tarde, o corredor silencioso, apenas o zumbido das máquinas quebrando a quietude. A mãe de Daniel, pálida e frágil, mal conseguia abrir os olhos. Mas quando Renato impôs as mãos sobre ela e os irmãos começaram a clamar em uníssono, algo mudou. Primeiro, um suspiro fundo. Depois, um tremor nos dedos. Até que, aos poucos, seus lábios murmuraram: glória a Deus. Os monitores, antes estáveis em números críticos, começaram a pular. Os médicos incrédulos correram para verificar. Isso não tem explicação, disse um deles, enquanto a mulher, agora com os olhos brilhantes, estendia os braços para o filho. Daniel caiu de joelhos, chorando não mais de dor, mas de gratidão. Deus não só a curou, sussurrou Renato, ele nos lembrou que onde a fé até a morte recua. A reflexão que fica. Aquele templo não era feito de paredes, mas de corações que ousaram acreditar quando tudo dizia não. Cada história ali, do viciado que se libertou, da viúva que encontrou consolo, do doente que se levantou. Era um grito silencioso de que Deus ainda fala. Não com trovões, mas com abraços apertados, lágrimas enxugadas e vidas ressuscitadas. A lição. Milagres não são apenas para os livros sagrados. Eles acontecem onde a fé encontra a obediência. A congregação não era um lugar de espectador, mas de participantes. Deus não pede perfeição, pede disposição. E quando alguém diz eis-me aqui, ele responde, aqui está seu milagre. E assim, enquanto as luzes do templo se apagavam, uma verdade permanecia acesa. A fé que move montanhas começa com um passo de quem se entrega. E o amanhã? Bem, o amanhã pertence a Deus, e Ele já está preparando a próxima história.